Oi, pessoal. Olá, boa noite. O de ontem a gente acabou não ligando o microfone, então a gente vai reler aqui, falar alguns pontos bem breves, porque a gente tá reclamando. Você não é um acidente. Eu sou seu criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes do nascer, diz o Isaías 44. Deus não joga dados, e diz o Albert Einstein. Você não é um acidente, seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento, aliás, ele o aguardava. Muitos antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não estava respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor de pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez seu corpo sob a medida, exatamente do jeitinho que tinha que ser. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me. Ih, eu acho que pulou aqui. Tá certo. Tu me. Ah, tá, deve ser. Aqui. Tu me conheces por dentro, por fora. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabeis exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido e do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato de seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: Antes mesmo do meu corpo tomar a forma humana, tu já havias planejado todos os dias de minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, diz o salmista. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe do acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. E a Bíblia diz: De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, se são bons ou ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuem exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existiam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano e até mesmo o seu pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A, a, a Bíblia diz: muito antes que ele. A Bíblia diz: Muito antes dele estabelecer seus fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos, por meio desse amor, diz em Efésios. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus ter criá-lo. Ele planejou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão de seu amor e o que há de mais precioso de toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como primícias de suas criações.
Isso demonstra quanto Deus ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência. Feito sob medida feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um todo no qual todas as partes de realidade têm seu significado e explicação neste fato fundamental. Gente, isso é sono, tá? Aí no final a gente dá uma pincelada, lembra alguns dos exemplos que a gente falou pro pessoal, tá bom? Acho que é esse. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não criou a terra para ser vazia, mas ele formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Porque o incômodo... Não conseguiu. Porque o incômodo... Porque o Meu Deus do céu. Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Parei, amor. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. E sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João. Ela não diz que Deus tem o amor. Ele é. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você, mas Ele queria criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. E eu fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por um evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos deste mundo. Mas há um Deus que o fez, e por uma razão, assim na sua vida, tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência de nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:13, na parte B, diz que o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Não pelo que somente fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell. O poema diz o seguinte: você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, é notável. A sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante de sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil, e Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao teu coração, para que semelhante ao dele se tornasse.
Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. E a reflexão que tem aqui no dia 2 é: não sou um acidente. E o versículo que a gente deve tentar memorizar está em Isaías 42:2, que diz: Eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. E existe uma pergunta para a gente meditar que é: sei que Deus me criou de forma singular, quer dizer, única, exclusiva. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tem sido dificuldade em aceitar? E a gente estava falando ontem sobre essa questão de aparência, né? Que muitas das vezes a gente fica se questionando, não gostando da nossa aparência, sendo que o Senhor fez com tanto carinho. E a gente precisa aprender a olhar com os olhos de Jesus para nós mesmos, né? Então, que a gente possa estar refletindo sobre isso, que nós fomos criados com propósito, o Senhor nos escolheu, né? O Senhor nos planejou e a gente comentou, né? Que foi muito antes da gente estar no ventre da nossa mãe. Tem isso no Salmo 139. A gente vê isso também no primeiro capítulo de Jeremias, se eu não me engano, que o Senhor fala para Jeremias que ele já tinha sido escolhido e que ele seria o profeta e tal. E a mesma coisa é conosco. O Senhor nos planejou muito antes, e mesmo que as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos digam o contrário, o que vale é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. É isso aí. Amém, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser conversar sobre o tema, é só chamar a gente no privado, tá bom? Vamos para a parte 3. Vamos gravar o dia 3 agora.